Você já sentiu o peso do julgamento silencioso? Aquele momento em que percebe que sua presença foi interpretada como ameaça antes mesmo de você abrir a boca? E se eu te disser que, às vezes, a verdadeira justiça não vem do martelo que bate na mesa, mas do silêncio que segue quando a verdade finalmente se revela? Existem instantes na vida onde o tempo parece suspenso, onde cada respiração carrega o peso de décadas de experiências não ditas. Momentos em que nossa identidade mais profunda colide com as percepções superficiais do mundo ao nosso redor, criando fissuras que revelam tanto sobre quem somos quanto sobre quem os outros acreditam que deveríamos ser. A agente federal Marina Santos caminhou pelas escadarias do Fórum da Justiça Federal com aquela serenidade particular que vem de anos navegando por espaços onde sua presença é constantemente questionada. Aos 38 anos, carregava nos ombros não apenas a autoridade de sua posição na Polícia Federal, mas também o peso invisível de cada olhar suspeito, cada questionamento silencioso sobre sua legitimidade em ocupar o espaço que ocupava. Naquela manhã de quinta-feira, Marina não estava ali em função oficial. Havia sido convocada como testemunha em um processo que tocava sua vida pessoal. Um caso envolvendo uma antiga colega de faculdade que agora enfrentava acusações de corrupção. Era uma situação delicada, carregada de memórias e lealdades complexas, mas Marina compreendia sua responsabilidade de falar a verdade, independentemente das implicações pessoais. O que ela não antecipava era que sua simples presença naquele tribunal se tornaria o epicentro de uma revelação sobre preconceito, poder e a fragilidade das percepções humanas. Vestida de forma discreta, blazer azul marinho, calça social preta, sapatos baixos, Marina havia escolhido conscientemente uma apresentação que não chamasse atenção. Décadas de experiência a haviam ensinado que, em certos ambientes, ser notada significava ser questionada, e ser questionada significava ter que justificar sua existência de maneiras que outros jamais precisariam fazer. Mas mesmo essa estratégia cuidadosa não seria suficiente para evitar o que estava prestes a acontecer. Quando chegou ao andar onde seria realizada a audiência, notou uma agitação incomum. Funcionários do tribunal conversavam em grupos pequenos, suas vozes carregadas de uma tensão que transcendia a rotina habitual. Advogados gesticulavam com mais intensidade, seus celulares tocando constantemente. Havia algo no ar, uma eletricidade que precede momentos de crise. Marina se posicionou discretamente próxima à parede, observando a movimentação com a percepção aguçada que sua profissão havia refinado. Não era curiosidade, mas instinto. A capacidade de ler ambientes e antecipar desenvolvimentos que sua experiência na Polícia Federal havia tornado quase automática. Foi então que o avistou. Juiz federal Dr. Ricardo Mendes emergia de seu gabinete com aquela autoridade performática que algumas pessoas confundem com verdadeiro liderazgo. Aos 52 anos, sua reputação era construída sobre uma mistura de competência jurídica genuína e uma tendência preocupante de permitir que preconceitos pessoais influenciassem suas decisões judiciais. Sua toga ondulava dramaticamente enquanto caminhava, cada passo uma declaração de supremacia dentro daquele domínio que considerava seu. Marina o conhecia por reputação. Sabia que ele era respeitado por sua jurisprudência, mas também conhecido por episódios de temperamento explosivo e por uma postura que muitos colegas consideravam problemática. Nunca haviam interagido diretamente, mas Marina havia ouvido histórias suficientes para estar alerta. Quando o juiz a notou parada no corredor, algo em sua expressão mudou.
Era como se um algoritmo mental tivesse ativado, processando sua presença através de filtros que ela reconheceu imediatamente. Os mesmos filtros que a haviam seguido durante toda a sua carreira, transformando sua competência em suspeita, sua autoridade em questionamento. Com licença, disse ele, se aproximando com uma postura que misturava autoridade judicial com algo muito mais sombrio. A senhora está aqui para quê exatamente? Havia uma dureza na pergunta que transcendia curiosidade profissional. Era o tom de alguém que já havia formulado conclusões e estava meramente confirmando suas suspeitas. Marina sentiu o peso familiar daquele momento. O instante em que você percebe que será julgada não pelos seus atos, mas por como sua existência é interpretada pelos olhos de outros. Bom dia, Vossa Excelência, respondeu Marina com a cortesia protocolar que sua experiência profissional havia refinado. Fui convocada como testemunha no processo número 2024. Testemunha? Interrompeu o juiz, com um tom que destilava ceticismo. E onde estão seus documentos de convocação? Porque, pelo que vejo aqui, não há nada que comprove essa alegação. Era uma acusação disfarçada de procedimento. Marina percebeu imediatamente a implicação, que ela estava mentindo, que sua presença ali era ilegítima, que precisava provar seu direito de existir naquele espaço de uma forma que outros jamais seriam obrigados a fazer. Tenho aqui a intimação, disse Marina, abrindo sua bolsa com movimentos medidos, cada gesto carregado da dignidade silenciosa que havia aprendido a cultivar como escudo contra momentos como aquele. Mas o juiz já havia decidido seu curso de ação. Não, disse ele, sua voz ganhando uma autoridade crescente. Há algo suspeito aqui. Pessoas não ficam perambulando pelos corredores deste tribunal sem motivo específico. E, frankly, a senhora não tem a aparência de alguém que seria chamada como testemunha em processos federais. As palavras caíram sobre Marina como golpes físicos. Não pela dor da ofensa pessoal, ela havia desenvolvido resiliência emocional ao longo dos anos, mas pela profundidade da ironia. Ali estava ela, uma agente federal cuja vida inteira era dedicada a defender exatamente o tipo de justiça que aquele homem supostamente representava, sendo tratada como uma intrusa em um espaço que ela conhecia melhor que a maioria. Vossa Excelência, disse Marina, sua voz mantendo a serenidade que décadas de treinamento profissional haviam forjado. Posso assegurar que tenho todas as razões legítimas para estar aqui. Mas o juiz parecia determinado a escalar a situação. Havia algo em sua postura que sugeria que aquele momento havia se tornado para ele uma demonstração de poder, uma oportunidade de mostrar controle sobre seu território. Oficial de segurança, chamou ele, sua voz ecoando pelo corredor como um decreto. Temos uma situação aqui. O mundo de Marina desacelerou. Ela reconheceu aquele momento, o instante em que uma situação já insustentável se transforma em humilhação pública. O corredor, que momentos antes fervilhava com a atividade normal do tribunal, agora se transformava em palco para algo muito mais sombrio. 2 oficiais de segurança se aproximaram rapidamente, suas expressões misturando profissionalismo com constrangimento óbvio. Era evidente que eles percebiam a inadequação da situação, mas a hierarquia judicial não deixava espaço para questionamento. Esta mulher está perturbando o funcionamento do tribunal, declarou o juiz com uma autoridade que parecia desproporcional à situação. Quero que seja removida imediatamente. Marina observou a cena se desenrolar com uma serenidade que nasceu de anos enfrentando situações impossíveis. Não havia raiva em sua expressão, não havia desespero. Havia apenas uma tristeza profunda, a tristeza de quem reconhece padrões repetidos, de quem compreende que aquele momento era apenas uma manifestação particular de algo muito mais sistemático. Senhor, disse o primeiro oficial de segurança, claramente desconfortável. Talvez possamos resolver isso de outra forma. Não há outra forma, cortou o juiz.
Algeme-a e remova-a daqui imediatamente. As palavras ecoaram pelo corredor como um trovão. Algemas. Para uma mulher que estava simplesmente aguardando ser chamada como testemunha. O absurdo da situação era tão gritante que até mesmo os funcionários do tribunal pareciam petrificados. Foi nesse momento de suspensão temporal que Marina tomou uma decisão que mudaria completamente a trajetória daquela manhã. Com a calma de alguém que compreende o poder dos gestos simbólicos, ela levou a mão ao bolso interno de seu blazer. Não havia pressa em seus movimentos, não havia dramaticidade. Havia apenas a serenidade de quem estava prestes a revelar uma verdade que transformaria instantaneamente a compreensão de todos os presentes. Antes que façam isso, disse ela, sua voz cortando o ar tenso como uma lâmina serena, creio que deveriam ver isto. Do bolso, ela retirou uma pequena carteira de couro que brilhava discretamente sob a iluminação do corredor. Era sua identificação funcional. Simples, elegante, mas carregada de um significado que mudaria tudo. O primeiro oficial de segurança, já com as algemas na mão, hesitou. Havia algo na dignidade inabalável de Marina que o fez pausar. Algo que transcendia o momento imediato e tocava uma compreensão mais profunda sobre justiça e erro. Marina abriu a carteira e estendeu na direção do juiz. Agente Federal Marina Santos, Polícia Federal, disse ela com uma simplicidade que carregava décadas de autoridade e conquista através de mérito e dedicação. O que aconteceu nos próximos segundos foi uma transformação tão completa que parecia teatral. O juiz pegou a identificação, seus olhos percorreram as informações ali contidas e toda a arrogância, toda a autoridade performática, toda a certeza de estar agindo corretamente simplesmente evaporaram. A identificação não mostrava apenas nome e foto. Mostrava anos de serviço, múltiplas condecorações, especializações em crimes federais, operações de alta complexidade. Mostrava uma carreira construída sobre competência, integridade e um comprometimento inabalável com a justiça. Exatamente o tipo de justiça que aquele juiz supostamente representava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vou fazer uma pausa aqui para compartilhar algo com vocês. Quantos de nós já passaram por momentos onde nossa competência foi questionada antes mesmo de termos a chance de demonstrá-la? Onde nosso direito de ocupar um espaço foi desafiado baseado apenas em como outros nos veem? Me contem nos comentários. Qual foi a situação que mais os marcou aqui no canal? Gosto muito de ler essas reflexões, porque elas nos lembram de como nossas percepções podem estar distorcidas por preconceitos que nem sempre reconhecemos. O juiz olhou da identificação para Marina, depois novamente para a identificação, como se estivesse tentando processar uma informação que desafiava completamente sua compreensão prévia da situação. Sua face passou por uma transformação completa. Confusão, reconhecimento, horror e, finalmente, uma vergonha tão profunda que parecia fisicamente dolorosa. "Agente", murmurou ele, sua voz perdendo toda a autoridade artificial que carregara momentos antes. Marina observou a transformação com uma compostura que nasceu de anos, aprendendo a navegar por situações onde sua humanidade era constantemente questionada. Não havia triunfo em sua expressão, não havia satisfação na revelação de sua identidade. Havia apenas uma tristeza sutil, a tristeza de compreender que aquele respeito súbito estava baseado não no reconhecimento de sua dignidade como ser humano, mas na descoberta de seu título profissional. Os dois oficiais de segurança baixaram as algemas imediatamente, suas expressões misturando alívio e constrangimento. Era evidente que eles haviam percebido a inadequação da situação desde o início, mas a hierarquia judicial não havia deixado espaço para resistência. "Agente Santos", disse o juiz,
sua voz carregada de uma emoção que misturava vergonha e terror pelas possíveis consequências de suas ações. Eu não sabia. Eu sei que não sabia, respondeu Marina com uma gentileza que contrastava dramaticamente com o tratamento que havia recebido. Mas essa é exatamente a questão, não é? A pergunta pairou no ar como um espelho, forçando o juiz a confrontar suas próprias motivações, seus próprios preconceitos, suas próprias assunções sobre quem merece respeito e por quê. O fato de não saber quem eu era, continuou Marina com uma serenidade que demonstrava anos de sabedoria adquirida através de experiências similares, não deveria ter afetado a forma como me tratou. Cada cidadão que entra neste tribunal, seja agente federal, advogado, testemunha ou qualquer pessoa, merece ser tratado com dignidade básica. Era uma lição sobre humanidade sendo oferecida graciosamente, mesmo diante da humilhação sofrida. Marina estava demonstrando, através de seu exemplo, como verdadeira autoridade se comporta. Não através de intimidação ou retaliação, mas através de educação e elevação. O corredor do tribunal, que momentos antes havia sido palco de tanta tensão e injustiça, agora se transformava em um espaço de reflexão profunda. As pessoas que haviam testemunhado a interação inicial permaneciam ali, mas agora eram testemunhas de algo muito diferente. Uma lição viva sobre preconceito, poder e a possibilidade de crescimento humano através da confrontação honesta com nossas próprias falhas. Como posso? Como devo proceder? Perguntou o juiz, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a arrogância que havia demonstrado inicialmente. Era uma pergunta genuína, nascida do reconhecimento profundo do erro cometido. Marina percebeu a sinceridade na questão e respondeu com a mesma autenticidade. Vossa Excelência pode começar refletindo sobre o que aconteceu aqui, disse ela gentilmente. Que assumições foram feitas? Por que minha presença foi interpretada como ameaça? E, principalmente, como garantir que isso não aconteça novamente com outras pessoas que não carreguem identificações da Polícia Federal? Havia uma sabedoria pedagógica profunda nessa resposta. Marina estava oferecendo não apenas correção para aquela situação específica, mas um framework para a transformação pessoal e profissional mais ampla. Porque veja, continuou ela, se meu tratamento mudou apenas porque descobriu minha profissão, então o problema não foi resolvido. Foi apenas temporariamente suspenso para esta situação específica. O juiz permaneceu em silêncio por vários segundos, processando a profundidade daquela observação. Era impossível não perceber a verdade devastadora naquelas palavras, que seu arrependimento estava baseado na descoberta da posição de Marina, não no reconhecimento genuíno de que havia tratado uma pessoa de forma inadequada. A senhora está absolutamente certa, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma emoção que parecia vir de um lugar muito profundo. Eu não a tratei como deveria ter tratado qualquer ser humano, independentemente de sua profissão ou posição. Era um momento de reconhecimento genuíno, não apenas do erro específico, mas da falha de caráter que havia levado a esse erro. Marina percebeu a sinceridade naquele reconhecimento e respondeu com a compaixão de quem compreende que crescimento humano é um processo gradual e frequentemente doloroso. Todos nós carregamos preconceitos, disse ela suavemente. A diferença está em reconhecê-los e trabalhar ativamente para superá-los. Especialmente quando ocupamos posições de poder que afetam diretamente a vida de outras pessoas. Havia uma universalidade naquela observação que transcendia a situação específica. Marina estava oferecendo não apenas perdão, mas também uma oportunidade de transformação. Uma chance de usar aquele momento de crise como catalisador para a mudança genuína. Agente Santos, disse o juiz, erguendo finalmente os olhos para encontrar os dela. Posso perguntar,
Como a senhora consegue responder com tanta dignidade diante do que aconteceu? Era uma pergunta que revelava algo profundo sobre expectativas humanas. Em uma cultura acostumada com confronto e retaliação, a resposta medida de Marina era quase desconcertante. Experiência, respondeu Marina com um sorriso sutil que carregava décadas de sabedoria conquistada através da dor. Quando você passa anos enfrentando situações similares, aprende que raiva geralmente perpetua ciclos negativos, enquanto educação pode quebrar esses ciclos. Havia uma profundidade nessa resposta que ia muito além da situação imediata. Marina estava compartilhando não apenas uma filosofia pessoal, mas uma estratégia desenvolvida através de anos lidando com preconceito de formas que criavam mudança positiva, em vez de simplesmente expressar frustração. Além disso, acrescentou ela, quando ocupamos posições de responsabilidade, como eu na Polícia Federal e como Vossa Excelência no Judiciário, temos o dever de modelar o tipo de comportamento que queremos ver na sociedade. Era uma inclusão generosa, que reconhecia a responsabilidade compartilhada que ambos carregavam em seus papéis profissionais. Marina estava oferecendo não apenas correção, mas também parceria na busca por um sistema de justiça mais equitativo. Naquele momento, a secretária do juiz emergiu de uma das salas, carregando uma pilha de processos. Quando viu Marina, seu rosto se iluminou com reconhecimento. "Agente Santos!", exclamou ela com um sorriso genuíno. "Que bom vê-la! Estava justamente organizando os documentos para sua audiência. O processo está programado para começar em 15 minutos. O juiz observou aquela interação com uma compreensão nova e devastadora. Ali estava a confirmação final de tudo que Marina havia dito. Ela estava, de fato, legitimamente presente no tribunal, convocada oficialmente, esperando para cumprir seu dever cívico como testemunha. Era uma revelação adicional sobre a magnitude de seu erro de julgamento. Não havia sido apenas preconceito, havia sido preconceito que o havia levado a questionar e tentar humilhar exatamente o tipo de pessoa que dedicava sua vida a defender a justiça que ele supostamente representava. "Muito obrigada, Dona Clara", respondeu Marina com a gentileza que reservava para pessoas que a tratavam com humanidade básica. "Estarei pronta quando for chamada." O juiz observou aquela troca com uma compreensão crescente de toda a dimensão humana que havia perdido através de seus preconceitos. A oportunidade de ver e interagir com pessoas como seres humanos completos, em vez de categorias simplificadas baseadas em aparências ou assunções. Quando Marina se virou para se despedir, o juiz fez algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele se aproximou e, com uma sinceridade que parecia emergir de uma transformação interior profunda, disse: "Agente Santos, eu gostaria de pedir desculpas formais pelo que aconteceu aqui. Não há justificativa para meu comportamento e gostaria de perguntar: haveria alguma forma de eu reparar o dano causado?" Marina o olhou com a compaixão de alguém que reconhece genuína transformação humana. "Vossa Excelência, a reparação não está em gestos grandiosos. Está na mudança silenciosa de como cada pessoa que entra em seu tribunal será tratada daqui em diante." Era uma resposta que transformava o pedido de reparação pessoal em um compromisso social mais amplo. Marina estava oferecendo perdão, mas também estava estabelecendo uma expectativa de mudança comportamental duradoura. "Cada interação", continuou ela, "é uma oportunidade de honrar ou desonrar a dignidade humana. O que aconteceu aqui pode se tornar um ponto de inflexão, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que entrarem neste tribunal depois de hoje." O juiz assentiu lentamente, ainda processando não apenas as palavras de Marina, mas a magnitude da transformação que estava ocorrendo dentro dele próprio. Era possível ver, em sua expressão, o momento em que uma pessoa confronta aspectos de si mesma que preferia não ver,
mas que não pode mais ignorar. Eu tenho muito a aprender, disse ele, sua voz carregada de uma humildade genuína que parecia emergir de um lugar profundo. Todos temos, respondeu Marina com gentileza. O importante é estar disposto a aprender. E assim, uma manhã que havia começado com preconceito e quase humilhação pública, se transformou em uma lição profunda sobre dignidade, perdão e a possibilidade de crescimento humano. Um magistrado aprendeu algo que nenhum curso de direito poderia ter ensinado sobre verdadeira autoridade e respeito. Uma comunidade judicial testemunhou um exemplo vivo de como responder à injustiça com graça em vez de retaliação. Marina caminhou em direção à sala de audiência, deixando para trás não apenas uma situação resolvida, mas sementes plantadas para a transformação sistêmica. O juiz permaneceu parado por vários minutos após ela sair, processando não apenas o que havia acontecido, mas como aquele encontro havia mudado algo fundamental em sua perspectiva sobre poder, autoridade e responsabilidade social. Os oficiais de segurança, que haviam sido testemunhas silenciosas de toda aquela transformação, trocaram olhares significativos. Eles haviam presenciado algo raro, o momento em que o preconceito confronta suas próprias consequências e escolhe evoluir em vez de se defender. A secretária, que conhecia Marina de audiências anteriores, se aproximou do juiz com uma expressão que misturava preocupação e esperança. Doutor, disse ela suavemente, a agente Santos é uma das pessoas mais respeitadas que já testemunharam neste tribunal. Sua integridade é reconhecida em toda a Polícia Federal. O juiz recebeu aquela informação como mais uma confirmação da magnitude de seu erro. Não havia sido apenas uma falha de julgamento isolada. Havia sido uma falha que o havia levado a questionar exatamente o tipo de pessoa que dedicava sua vida a defender os valores que ele supostamente representava. Naquela tarde, após a audiência ter terminado com sucesso, o juiz permaneceu em seu gabinete por horas, refletindo sobre os eventos da manhã. Não conseguia parar de pensar na dignidade inabalável de Marina, na forma como ela havia escolhido educar em vez de retaliar, elevar em vez de diminuir. Ele compreendeu, naquele silêncio de sua sala, que havia recebido um presente. Não o presente do perdão, embora isso também tivesse acontecido, mas o presente da consciência. A consciência de seus próprios preconceitos, a consciência do poder que exercia, a consciência da responsabilidade que carregava de honrar a dignidade de cada pessoa que entrava em seu tribunal. A partir daquele dia, algo fundamental mudou na forma como o juiz Mendes conduzia suas audiências. Não havia anúncios dramáticos ou declarações grandiosas sobre sua transformação. Havia apenas uma mudança sutil, mas profunda, na forma como ele via e interagia com cada pessoa que aparecia diante dele. E Marina continuou sendo o que sempre fora. Uma profissional dedicada que compreende que a verdadeira autoridade reside não na capacidade de intimidar, mas na sabedoria de transformar momentos de injustiça em oportunidades de crescimento coletivo. Sua dignidade naquela manhã não havia sido apenas uma resposta pessoal a uma situação difícil. Havia sido um ato de liderança que plantou sementes de mudança em um sistema que desesperadamente precisava delas. Porque às vezes as transformações mais profundas acontecem não através de confrontos dramáticos ou demonstrações de poder, mas através da dignidade silenciosa de pessoas que escolhem responder à injustiça com sabedoria, ao preconceito com educação, à humilhação com graça. Se esta história tocou algo profundo em você, se ela despertou reflexões sobre como vemos e tratamos os outros, considere se inscrever no canal e ativar as notificações.
Histórias como essa nos lembram que todos nós temos a capacidade de escolher respostas mais elevadas, de reconhecer nossa própria humanidade na humanidade dos outros e de plantar sementes de mudança positiva mesmo nos momentos mais difíceis. Porque no final, somos todos aprendizes nesta jornada de nos tornarmos mais compassivos, mais sábios, mais humanos.